Você, mãe, que tem filho pequeno, tá cansada e não entende por que seu filho fica tão doente, com tantas crises alérgicas? Eles vêm falando pra mim, doutora, não para de tossir, tá tossindo já há 1 mês, 15 dias direto. Existe alguma coisa que a gente possa fazer para amenizar esses sintomas? Seja no nariz, na pele? Tem a parte medicamentosa e a área não medicamentosa. Existe alguma coisa que a gente pode falar para as mães que estão assistindo a gente, fazer para prevenir esses quadros respiratórios? Você, mãe, que tem filho pequeno, tá cansada e não entende por que seu filho fica tão doente, com tantas crises alérgicas? Tá aqui comigo Alexia, que ela é alergista pediátrica. Obrigada por você ter vindo. Não, eu que agradeço o convite. Muito Acho bom que é estar um aqui. tema muito relevante. Sim, agora tá, no momento que a gente tá passando, as crianças todas doentes, as mães todas desesperadas. E compreensível, né, de estar passando por isso. Mas o tema é bem bacana. Bem legal, né? Ainda mais numa cidade poluída que a gente vive, que a gente também vai falar sobre isso. Exatamente. E a gente tem que entender um pouquinho. Quais são, assim, as principais queixas que você pega no consultório das crianças e das mães? Principal agora nesse momento, tosse. Eles vêm falando pra mim, doutora, não para de tossir, tá tossindo já há 1 mês, 15 dias direto. Dentro da alergia, né, a gente pode dar uma classificada um pouco nessa tosse, até para poder conseguir compreender mais ou menos do que está vindo. Então, por exemplo, a gente tem uma tosse mais seca, irritativa, que a gente associa a um quadro de rinite. A gente tem aquela tosse mais ladrante, que a criança tosse igual um cachorro, que a gente associa a um quadro de laringite. Tem aquela tosse mais produtiva, mais molhada. As crianças que têm asma, que são aqueles sibiladores que chiam o peito, eles vão apresentar isso, mais características sim. Além da tosse, muita coceira no nariz, aqui em Volta Redonda, então, sem parar. A criança coça nariz, coça olho. Congestão nasal também é bem persistente. E algumas vezes a criança também vai apresentar isso na pele. Na pele. E existe alguma coisa que a gente possa fazer para amenizar esses sintomas? Seja no nariz, na pele? A gente medicamentos, tem, sim, né? Tem a parte medicamentosa e a área não medicamentosa. Falando agora em medicação, a gente tem antialérgico, que dá uma controlada boa nos sintomas. Algumas vezes a gente precisa usar os corticoides orais, né, os sistêmicos, não tem jeito, a gente evita, mas às vezes não tem como controlar. E principalmente também corticoide inalatório, tanto para nariz e as bombinhas, né, que agora nesse momento que a gente está vivendo, as crianças todas chiando, a gente faz e aí faz também. Esse tratamento com as bombinhas, às vezes mais prolongado, né? Como eu tenho 2, né? Eu tô por dentro. Mais prolongado. E é isso que na consulta eu sempre oriento, né, os pais. A gente não precisa ter medo da bombinha. Porque a bombinha naquele momento, né, nesse momento mesmo que persistente, elas salvam a vida da criança. Então isso eu tento sempre passar a tranquilidade para eles, porque a gente precisa usar mais persistente, mas é para poder fazer o controle e ficar todo mundo bem. Bem, e uma outra coisa, essas crianças elas devem ser encorajadas a realizar atividade física, né? A ter uma vida mais saudável também. Sim, a atividade física é importante a gente falar porque assim, eu sempre encorajo, tem que fazer, mas eu tenho que pontuar essa situação. Por quê? Vai ter a criança que vai abrir o quadro alérgico por conta da prática da atividade física. Por exemplo, a asma induzida pelo exercício físico. Então, eu sempre tenho que avaliar. Ponderar, exatamente. Até para ver se a gente precisa fazer medicação antes de fazer a atividade física ou se ela suporta fazer sem problema nenhum. Tá certo. Eu preciso chamar as pessoas para ativar o sininho, se inscrever no canal para receber toda terça-feira um vídeo novo aí. E no pronto-socorro você também trabalha, né, Alex? Sim. Nesse momento eu trabalho na emergência. E é até bom porque às vezes eu preciso avaliar alguma criança, não consigo estar no consultório, eu sempre peço a mãe para poder trazer para mim. Mas o que eu faço com os meus pacientes? Eu tento fazer o controle para que a gente não precisa estar procurando a emergência. Porque se está procurando é porque a doença está descontrolada. Isso que a gente tem que evitar. Exatamente. E assim, como que você faz para identificar nas crianças que chegam no pronto atendimento uma rinite alérgica, por exemplo? Vai muito dos sintomas que eles trazem para mim. Aquela coisa mais persistente, de longa data. A rinite é difícil ela ser de uma hora para outra, né? Então, já vem com um quadro mais persistente e eles chegam falando,
principalmente para rinite, a coceira no nariz e os espirros. Doutora, espirra sem parar, aqueles espirros em salva que a gente fala, né? 10 espirros de uma vezada só, dali o nariz já começa com coriza, já começa a ficar congestionado, coça nariz, coça olho, coça garganta. Então, geralmente, eles vêm com esse quadro para mim e a gente já associa. Já começa a associar. E existe alguma coisa que a gente pode falar para as mães que estão assistindo a gente, fazer para prevenir esses quadros respiratórios? Tem. Para prevenção, tem o uso de medicação, às vezes, contínuo, para a gente poder controlar. E, além disso, também os controles ambientais, que são super importantes. Principalmente dentro de casa, né? Dentro do quarto da criança, a gente tem que ter. Evitar cortina, tapete, bichos de pelúcia. As crianças que são alérgicas, né, a gente não pode manter o contato delas muito tempo com isso, porque senão entra realmente em crise. Entendi. E assim, quando a gente pensa, né, que será que essa é uma alergia? Será que essa é uma rinite? Será que isso é um resfriado? Será que essa criança está repetindo mais ali um quadro infeccioso ou viral? Como ponderar? O que a gente pode ajudar as mães ali para poder pensar e procurar ajuda? Exatamente. Nesse momento agora que a gente está passando, a gente está com carga viral de vários vírus muito em alta. Então, a maioria das crianças, elas estão doentes, mas por conta mesmo de um quadro infeccioso. E assim, para a gente poder diferenciar o resfriado, diferenciar da rinite, né? O resfriado, geralmente, ele é autolimitado. Demora ali 5 a 7 dias para poder resolver. Tem um consumo um pouco maior da criança, porque você tem um mal-estar geral. Coisa diferente da rinite. Eu tenho sintomas que eles ficam persistentes, irritando, incomoda, a criança reclama, mas assim, bom estado geral, tá brincando, não tá se limitando, não tá deixando de fazer nada. Coisa diferente que acontece com o resfriado. Entendi. E assim, aqui em Volta Redonda, o quanto de prejuízo e o que você acha que tem de impacto na saúde das crianças e dos adultos também? Porque você trabalha aqui em outros municípios que eu sei. O que você repara, assim? Aqui em Volta Redonda a questão da poluição é muito forte, né? A gente está em contato diariamente com pó preto, né? E não é que eu seja alérgico àquele pó. A verdade é que o pó, a poeira, né, ela acumula o ácaro. E nós somos alérgicos ao ácaro. Então, assim, essa quantidade absurda que a gente tem dentro da nossa casa faz, mesmo com os cuidados, né, que a gente tenha uma quantidade maior do ácaro, que é quem causa a alergia. Então, assim, é difícil para a criança, é difícil para o adulto. A qualidade de vida daquela família, a qualidade de vida da família aqui em Volta Redonda fica mais prejudicada realmente por conta disso. Sim. E é notável também de municípios diferentes que você trabalha. Exatamente, essa é a diferença que eu vejo. Tem alguma coisa que a gente faça para poder amenizar alguma alergia a pelo de animal? Porque eu vejo que muitas crianças às vezes querem algum animalzinho e acaba tendo aquela alergia. Isso é muito importante a gente falar. Porque assim, os pelos, eles podem causar alergia sim. Tanto pelo de gato, de cachorro, não só o pelo, mas tem a caspa do animal também que provoca alergia. Penas de animais, isso pode. A partir do momento que eu identifiquei que a mãe vem para mim com a queixa, doutora, toda vez que está perto de um animal, de um cachorro, começa a tossir, começa a espirrar, começa a coçar o nariz. Quando a gente identifica, realmente a gente tem que tomar certas medidas. Mas o que é importante a gente falar, não está contraindicado a criança ter o contato com o animal. E quanto antes ela tiver, melhor ainda. Então eu sempre falo, não tem bichinho, mas quer ter? Tenha. Não tem problema, até porque faz parte da criação da criança e tudo. Então, é bem importante a gente frisar isso. Não tem problema ter e quanto antes ter, melhor. Que bom, né? Mas depois que a gente realmente diagnosticou, né, a presença da alergia, a gente tem que tomar algumas medidas. Tá certo. E alguma coisa caseira que a gente pode fazer para poder melhorar amenizar? Além, tipo, você já falou um pouco da cortina e tal, mas tem mais o que pra gente fazer? Temos. Sempre oriento a limpeza de casa com um pano úmido, tá? Não vamos usar aspirador, não vamos usar espanador de pó e nem vassoura, porque com isso a gente levanta a poeira. Então, o que estava no chão vem para cima, a gente fica mais, né, suscetível. Exatamente. Então, sempre a limpeza com um pano úmido. A questão de cheiros de produto de limpeza, né, com cheiro forte, a gente também evita, sempre dá preferência pelo álcool, ou detergentes também, para poder fazer a higiene. Evitar quantidade de
revista, livros acumulados em certa região fechada. Aqui em Volta Redonda é muito importante também, em todo lugar, né? A gente viver em áreas arejadas, porque se fica muito fechado também propicia crescimento de mofo, que já vai para outra área alérgica também. Abrir as janelas, né? Tem que ser arejar arejado. o ambiente Isso também, né, Alexia? Demais. Porque ficar fechado ali, enclausurado, limpar o ar-condicionado também. Ar-condicionado, bem importante a gente falar. A questão também das cobertas que são usadas. Agora está fazendo muito frio, a gente, né, teve que usar várias cobertas que estavam guardadas. Então, tem que deixar mais exposto ao sol. Toda a parte de roupa de cama, de cobertor. Tem o específico que a gente sempre orienta para poder estar usando nas crianças também, das cobertas de microfibra. E principalmente também sabão, a troca de sabão em casa. Sabão em pó pelo sabão líquido e principalmente sabão de coco, ajuda muito. Ajuda bastante, né? Antes de esfriar, já tirar aquelas roupas quentes ali, dar uma lavada, deixar no sol. Para quando chegar a hora de usar, não tá aquilo, né? E também não passa frio, né? Não passa frio e não tem contato com aquelas coisas com cheiro mais forte, né? Sim, exatamente. O uso do nebulizador, quando eu estava na faculdade, eu lembro que era um pouco polêmico aí. E continua sendo. Continua sendo? A gente tem que ponderar bastante o uso da nebulização, do nebulizador que a gente tem em casa também, tá? Por quê? Nebulização, às vezes a gente tem a ideia de que vai ajudar a criança, vai fazer respirar melhor, e não é bem assim. Geralmente as crianças, elas ficam muito secretivas em via aérea superior, então o nariz bem congestionado, e aí eu uso a nebulização, eu acabo umidificando uma região que já está toda molhada. Então, em vez de ajudar, eu estou prejudicando. E outra coisa também, os nebulizadores que a gente tem em casa, não são todos que a gente consegue quebrar a partícula da medicação da maneira que chegue corretamente nos pulmões. Então, às vezes, assim, eu estou fazendo uma medicação, a criança não para, não fica ali fazendo o correto e eu não consigo levar para ela exatamente o que eu preciso de partícula para poder ser efetivo, né? Então, não é sempre que a gente usa, pelo contrário, a gente diminuiu muito o uso de nebulizador. Hoje em dia, dá preferência realmente às medicações inalatórias com as bombinhas, porque o efeito é muito melhor. Quando eu estava na faculdade, o que eu lembro que alguns professores não defendiam o nebulizador, não sei se isso ainda continua sendo uma verdade, é porque eles falavam que você poderia estar levando uma bactéria, uma infecção da via aérea superior para o inferior. O que você acha disso? Isso não tão específico em relação a isso, é mais a não efetividade da medicação. Entendi. Mesmo para poder resolver aquela situação, né? Por exemplo, na laringite, que é uma situação mais via aérea respiratória um pouco mais alta. Na laringite, sim, a nebulização é super importante, porque a partícula da medicação que chega ali, ela não precisa ser tão quebrada, e eu preciso daquele vapor para poder fazer a hidratação ali daquela laringe que está em processo de inflamação. Então, a gente tem que ponderar, porque tem casos importantes que a nebulização, ela faz efeito. Mas tem que olhar caso a caso, tem que avaliar e sempre orientar bem corretamente a família. Sim, com certeza. E é possível uma criança superar essas questões da alergia ao longo do tempo, né? Eu costumo falar e ser bem sincera com as famílias que eu atendo, no sentido de que a alergia em si, ela não tem cura, mas ela tem um controle. E assim, tem um controle relacionado a uma questão, né? Assim, a família ajudar a controlar, a criança vai crescendo e começa também a ver a melhora. E principalmente, que é importante a gente falar, a imunoterapia. A imunoterapia são as vacinas, né? Tem várias formas da gente estar fazendo ela, mas ela sim, ela consegue dar um controle melhor dos sintomas a longo prazo. E você para com aquela necessidade de ficar usando medicação sem parar, ou ter sempre que ter medicação na bolsa para poder te aliviar. A imunoterapia, ela vem dando uma persistência de controle maior. Sim. Então, eu sempre oriento as famílias em relação a isso. Com certeza. Uma outra coisa que eu lembrei aqui agora da faculdade é que quando alguns bebês nasciam ou uma criança estava um pouquinho maior, alguns pediatras falavam que a criança, quando ela tinha uma tendência a ter mais alergia, que ela tinha uma linhazinha aqui. Isso é verdade? É comum. É comum? A gente fala. Como é que chama essa linha mesmo? Esqueci, não lembro. Tinha um nome, é uma coisa assim, é a linhazinha que fica aqui embaixo do olho, não é? Exatamente, Demi Morgan, que chama. E a gente já olha para a criança e a gente já fala que ela tem as faces de atopia. Uma marquinha no nariz, de tanto coçar o narizinho, tem essa marquinha no olho, tem uma olheira um pouco mais funda por conta disso. Então, assim, a gente já olha e já consegue identificar
as características alérgicas daquela criança. Com exatamente. certeza. Ô, Alexia, muitas mães são adeptas à lavagem nasal com soro fisiológico de jato contínuo ou até mesmo aquelas garrafinhas. Isso ajuda em processos alérgicos, nessa fase da estação do tempo que a gente está vivendo, as crianças? Sim. Essa é uma questão muito polêmica, tá? Mas eu sempre defendo a lavagem nasal. É importante. A maneira que seja feita é importante, mas assim, tenha mais efetiva. Porque, gente, se eu tô ali com aquele nariz cheio de secreção, aquilo ali eu costumo explicar da seguinte maneira: é uma piscininha para a bactéria e para o vírus crescer. Então, se aquilo ali fica parado, é claro que o micro-organismo ele vai fazer a festa. Se eu tô mantendo aquilo ali higienizado, né, limpo, com um processo, né, de retirada daquela secreção que está ali, isso ajuda muito, principalmente para a gente evitar as complicações. Então, assim, eu sempre oriento. Tem a lavagem nasal com a seringa, tá? Que eu acho que é um processo um pouco mais difícil para a família, mas aquela mãe que chega para mim e fala que faz, eu mantenho. Tem a com a garrafinha, que essa para mim é excelente, porque ela é alto fluxo, então a gente faz e sai bastante conteúdo, e ao mesmo tempo ela é baixa pressão, então não tem aquele problema da pressão no ouvido. Entendi. Que as crianças sempre reclamam, principalmente com o uso da seringa. Entendi. Agora sim, doutora, não consigo fazer. Para que não faça nada, a gente tem ainda aqueles jatos contínuos, aqueles de spray, que é melhor do que não fazer nada, porque de qualquer maneira você vai espirrar e vai sair secreção, né? Assim, crianças maiorzinhas já sabem até assoar. Tá mas certo. assim, realizar sempre, até quando a criança não está doente, pelo menos umas 2 vezes ao dia. Por quê? Quando fica doente e você tem que intensificar, aquilo não é tão ruim para a criança e para a família, né? Porque já está acostumada, acostumada. já fez algumas vezes mesmo sem estar doente. Exatamente. Tá certo. Obrigada. Não, eu que Acho que a agradeço. gente conseguiu ajudar muitas mães aqui com algumas informações relevantes e importantes, né? Conscientizar as pessoas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, levando informação, que é o principal e mais importante. Exatamente. Então, para mais vídeo como esse, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que toda terça-feira tem um vídeo novo para você. Momento Moderna. Toda terça-feira um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Um oferecimento Clínica de Vacinas Moderna, com vacinas para todas as idades. A Drogaria Moderna está preparada para imunizar você e sua família com todo o cuidado que vocês merecem. Para mais informações, envie o WhatsApp para 24 3345 4088.